Oi, 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 pessoal, Prof. Camila, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de adaptação e evolução. Quando a gente fala de adaptação, o termo adaptação vem do latim, né, que é algo que está apto, que se tornou apto. Então, significa dentro da biologia a capacidade do ser vivo, que todo ser vivo tem, então, de conseguir se ajustar, se adaptar ao ambiente, ou seja, se adequar em uma resposta a uma alteração ambiental. E essa capacidade de adaptação, ela está extremamente ligada à manutenção da vida das espécies, tá? É a adaptação do ponto de vista em termos de população, né? A adaptação, ela também pode ser vista como um processo evolutivo. Então, a adaptação evolutiva, ela é um processo onde a população se ajusta ao ambiente ao longo das sucessivas gerações como um resultado, então, dentro daquele processo de seleção natural. E para a gente falar quando a gente fala de adaptação e de evolução, nós falamos de algumas situações, né? Alguns exemplos de adaptação evolutiva das espécies. O primeiro grande exemplo, ele data lá de 1800 e pouco, e que até hoje é considerado, que é o melanismo industrial. Ele surgiu, né, nas áreas industriais da Inglaterra e do norte dos Estados Unidos, aonde as mariposas, que naquela época eram naturalmente mais escuras, em razão do processo industrial que se acelerava cada vez mais naquela região, as mariposas elas foram sofrendo um processo de melanismo, ou seja, foram ficando cada vez mais claras. Então, por isso, foi denominado o fenômeno de melanismo industrial. Por quê? Porque a predominância dessas mariposas mais claras, ela estava nitidamente associado ao aumento do processo de industrialização, que era responsável, então, pela liberação de agentes poluentes na atmosfera, que acabavam matando os líquens dos troncos das árvores, e tornavam eles mais enegrecidos pela fuligem. Tá? Então, esse foi o primeiro grande exemplo de adaptação evolutiva. E isso, por alguns tempos, foi inclusive questionado, né? Mas hoje o melanismo industrial ele continua sendo um exemplo clássico de evolução e um exemplo que pode ser observado em tempo real em qualquer lugar onde ocorre um processo de industrialização, onde ocorre uma poluição ambiental muito grande. O outro exemplo de adaptação evolutiva é a camuflagem. Quando a gente fala de camuflagem, nós estamos falando de uma espécie que vai desenvolver características que a confundem com o ambiente e acaba dificultando a sua localização. E o exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o do bicho-folha, que é um inseto que vai ter uma forma e uma coloração bastante semelhante com uma folha num processo de decomposição. Mas a gente pode citar, por exemplo, a raposa do Ártico, né? Que ela vai ter uma pelagem de inverno que vai se assemelhar à neve e uma outra pelagem de verão que vai se assemelhar com a paisagem do verão. Ou então a gente pode também citar o exemplo do cavalo, de uma espécie de cavalo marinho, que o corpo dele vai lembrar muito alguns corais. Por quê? Porque é o local onde esse cavalo marinho vai viver. Então, a camuflagem, o animal vai buscar desenvolver características para se confundir com o ambiente aonde ele vai viver. A coloração de aviso, ou também coloração de advertência, alguns autores trabalham, nada mais é do que espécies que vão apresentar cores e desenhos marcantes que se destacam no ambiente e vão alertar os seus
predadores. Funciona como uma proteção, então, para o animal, para mostrar aos seus predadores que o animal que o ostenta, ele vai ter ou um sabor desagradável, ou ele vai ser tóxico, ou ele vai ser perigoso e por isso ele precisa ser evitado. Um exemplo típico de espécies que apresentam coloração de aviso ou coloração de advertência são os sapos e as pererecas, né? Que vão apresentar um colorido bastante intenso. Outro exemplo de adaptação evolutiva é o mimetismo, tá? E o mimetismo a gente vai ter ele de dois tipos. Então, quando a gente fala de mimetismo, nós estamos falando de duas espécies diferentes que vão compartilhar uma semelhança reconhecida por outras espécies. E esse fato de duas espécies diferentes compartilhar de uma mesma semelhança pode conferir uma vantagem a uma das espécies ou às duas das espécies. E o exemplo mais comum que a gente tem e mais conhecido aqui da nossa região é o exemplo da cobra coral, que tem a cobra coral verdadeira e a cobra coral falsa. Esse mimetismo, ele se divide em dois. Quando a gente fala de mimetismo, nós falamos de um mimetismo batesiano ou de um mimetismo milleriano. O mimetismo batesiano, uma espécie não perigosa vai imitar outra que é percebida como perigosa pelos predadores, tá? Então é aquela falsidade, eu vou me valer daquela que faz mal, vou me parecer com aquela que é perigosa para eu não ser atacada. E o milleriano, as duas espécies perigosas são parecidas e acabam então amplificando o sinal de perigo, que vai ser mais facilmente memorizado pelo predador, né? Aqui a gente tem, além da cobra coral, o outro exemplo, né, do mimetismo batesiano e do mimetismo milleriano, que é a borboleta vice-rei, que está aqui representado nesse desenho aqui em cima. Ela não é tóxica e ela tem supostamente um sabor bastante agradável para os seus predadores. Mas ela desenvolveu uma grande semelhança com esta daqui, que é a borboleta monarca. E esta borboleta monarca, por sua vez, é altamente tóxica e tem um sabor desagradável. Essa a única diferença assim mais notável das duas é no que diz respeito ao tamanho. A vice-rei, ela é um pouquinho menor do que a monarca, tá? Mas no mais, nos desenhos, na coloração, elas são bastante iguais. E aí quem é que acaba se beneficiando? Essa daqui, né? Que não tem nenhuma toxicidade e nenhum sabor desagradável. Certinho, pessoal? Na próxima aula, então, a gente entra para o capítulo 6 para tratar sobre a evolução e a diversidade da vida. Beijinho, beijoca, até o próximo vídeo.